Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Uma ótima noite a todos os amigos da AME, Associação Médico Espírita do Maranhão. Foi com enorme satisfação que recebi o convite e é com grande alegria que estou aqui nessa noite de hoje podendo falar com vocês. Eu sou o Wallace Oliveira, falando para vocês aqui de Belo Horizonte, nas Minas Gerais. Sou pós-graduado em Economia e em Direito e também estudioso, pesquisador e palestrante espírita, bem como autor de alguns livros sobre a temática referente à interpretação, à luz dos ensinos da doutrina espírita, de alguns dos antigos registros judaico-cristãos contidos na Bíblia e que tratam, em especial, das questões a respeito do entendimento sobre quais seriam os acontecimentos proféticos previstos para ocorrer no momento futuro do chamado final dos tempos. Sejam todos muito bem-vindos a esta reflexão que eu trago até vocês a respeito de um tema que me foi proposto e que encontra-se atualmente bastante em evidência e, como não poderia deixar de ser, é bastante discutido no meio religioso, não somente no meio espírita, e que trata particularmente de quais seriam as revelações proféticas contidas no extraordinário e enigmático sermão profético proferido por Jesus aos seus discípulos há 2000 anos atrás. Mas, antes de tudo, eu quero convidar vocês para fazer junto comigo uma prece inicial, a fim de nos conectarmos com Deus e a espiritualidade amiga, rogando ao Pai para que façamos juntos aquela ligação necessária que propicie a nos ajudar a abrir os nossos olhos e ouvidos, enfim, a abrir os nossos corações ao entendimento e discernimento dos assuntos que serão tratados aqui nesse estudo, nessa noite de hoje. Agradecemos a Jesus por tudo, por mais este momento de estudo e de reflexão, onde nós ouviremos novamente algumas das suas palavras. Pedimos para que Ele nos abençoe e que derrame sobre nós o seu amor, a sua luz de esclarecimentos e, principalmente, de confiança em Deus, para que nós possamos sempre tirar o melhor proveito possível destes ensinos, a fim de nos tornarmos seus instrumentos de amor ao próximo. Esteja, Senhor, conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Então, gente, eu vou trazer para vocês uma reflexão baseada nesse livro que eu lancei, né? O Sermão Profético de Jesus, uma visão espírita do final dos tempos, né? E é importante, desde o início, eu deixar claro que é uma das visões dentre muitas outras que existem, tá? E esse tema, ele é amplo, bem amplo, né? E não tem como eu, dentro desse horário restrito que é reservado nessa noite de hoje, eu entrar em minúcias. Então, eu vou trazer para vocês uma espécie de resumo desse sermão, né? Focando nos principais pontos, né? E deixar ao final, né? Tomara que tenha bastante dúvida, bastante pergunta, né? E na medida do possível a gente tentar sair daqui nessa noite de hoje com essas questões assim um pouco mais clareadas na nossa mente, tá? Antes de mais nada, trazer para vocês, tentar explicar para vocês o que é esse sermão profético. É um dos sermões, né, proferidos por Jesus aos seus discípulos, né? E qual que é o seu objeto? Ele trata de revelações, explicações e advertências do Mestre Jesus aos seus discípulos sobre alguns eventos futuros, eventos esses de curto, médio e longo prazos.
Aonde ele foi proferido? Foi no Monte das Oliveiras, né? Na cidade de Jerusalém, na região da Judéia. E quando é que ele foi proferido? Foi no ano 31 da Era Comum, que foi o último ano do seu ministério ou pregação pública, né? 2 dias antes da festividade judaica da Pêssah, né? Que é a Páscoa judaica. E onde esse sermão está registrado? Ele está registrado nos evangelhos sinóticos, né? Os evangelhos da Bíblia, né? De Mateus, Marcos e Lucas. E qual que é a forma de apresentação? Aí que o problema acontece, né? Porque ele está apresentado numa linguagem ora direta, ora mística, ou seja, oculta, né? Repleta de símbolos, que são figuras, alegorias, né? Apresentadas, né? Nas metáforas que Jesus apresentava, né? Que é aquela maneira comum a todas as revelações divinas, conforme a cultura linguística e poética e profética daquela época, né? Daquela sociedade judaica. E qual é a importância desse sermão? Né? Na realidade, o sermão profético ele é conhecido também como um pequeno apocalipse, que essa palavra é de origem grega, que significa revelação, então ela é uma pequena revelação apocalíptica contida dentro dos evangelhos. E ele, na realidade, depois do estudo que a gente desenvolveu, ele serve como se fosse um fio condutor que liga as antigas profecias de Daniel ao Apocalipse de João, que é o último livro da Bíblia, né? Então vamos lá, gente, contextualizar esse sermão. Consta lá nos evangelhos que Jesus havia acabado de sair do suntuoso templo de Herodes em Jerusalém, após ele ter sido questionado sobre a sua autoridade como mestre ou professor, né, que eles chamavam de rabi, né, dos judeus. Quando então ele teve um longo e conturbado diálogo com algumas lideranças religiosas locais, aqueles falados fariseus, saduceus e os anciãos do povo, né? Naquela oportunidade, Jesus proferiu a parábola dos lavradores maus, que foi, na realidade, um recado claro e direto àqueles líderes quanto ao mau uso que eles faziam das suas autoridades religiosas. Após discutirem sobre várias outras questões, Jesus proferiu o seu duro sermão dos ais, direcionado à perversa conduta daqueles líderes cegos, condutores de outros, também espiritualmente cegos. Então, na saída, os seus discípulos, maravilhados diante daquela visão do suntuoso templo que havia, inclusive, sido reformado pelo rei Herodes alguns anos antes, acercaram-se de Jesus, chamando a atenção dele para aquela grandiosa e magnífica construção. Porém, né, Jesus, né, percebendo que eles não haviam compreendido perfeitamente que naquela época estavam se desenrolando determinados acontecimentos proféticos outrora previstos nas antigas escrituras judaicas, né? A fim de chamá-los à reflexão, né, Jesus questionou: não vedes tudo isso? É como se ele falasse hoje em dia, né? Vocês não estão entendendo, prestem atenção, né? Em seguida, referindo-se ao templo e às antigas profecias a seu respeito, particularmente aquelas contidas, né, no incrível, né, e espetacular livro do profeta Daniel do Antigo Testamento, né, bem como ao que ele já havia alertado antes da sua chegada em Jerusalém, Jesus afirmou para os seus discípulos: não ficará, né, no caso ali, né, pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que ele quis dizer? Que seria tudo destruído novamente. Iriam ruir tanto a cidade de Jerusalém quanto aquele suntuoso templo. E a história registrou que após a morte de Jesus em 31, alguns anos mais tarde, os exércitos romanos invadiram Jerusalém, né? Os registros históricos dizem que foi por volta, né, no ano 70 e no ano 135 depois de Cristo, cumprindo todas aquelas antigas profecias. No desenrolar dos relatos
do Evangelho, né, consta a informação de que Jesus e seus discípulos foram então para o Monte das Oliveiras. Alguns dos seus discípulos, entendendo que aquele seu anterior alerta se referia a outras antigas profecias que, segundo a teologia escatológica judaica, essa palavra escatologia, ela trata daquelas questões que remetem, né, proféticas, que remetem aos momentos do chamado final dos tempos, tá? Então, como existe essa teologia cristã, naquela época existia também a teologia escatológica judaica, né? E que tratava justamente dessa chamada consumação deste mundo, né? Que no linguajar deles eles chamavam de Acharit Olam Hazé, né? É o fim deste mundo, ou dos séculos, né? Ou que é o chamado Hasharit Hayamim, de acordo com as várias traduções que foram feitas sobre essa passagem, né? Que na realidade trata do chamado final dos tempos. Eles consultaram então Jesus em particular a fim de saberem mais explicações sobre aquele misterioso assunto. Então, os seus discípulos quiseram saber basicamente de Jesus algumas informações sobre 3 questões: quando e quais serão os sinais precursores da destruição da cidade de Jerusalém e do templo, que ele havia acabado de falar, né, que segundo antigas profecias aquilo ia acontecer, né, bem como sobre a questão da sua vinda ou retorno, e aqui é importante a gente deixar claro desde o início, porque lá no final do sermão eu vou mostrar para vocês uma questão que Jesus apresentou, porque essa palavra que trata do retorno de Jesus, tá? No hebraico, ela consta a palavra kabod. E no grego, ela consta a palavra parousia, tá? Atrelada a uma outra palavra, doxa. E o que isso tudo significa? Significa a chamada, o momento da manifestação da presença gloriosa dele, né? Que, segundo a cultura escatológica judaica, é chamada de Shekinah. Tá? Então, trazendo isso para o nosso linguajar espírita hoje em dia, é como se ele estivesse falando o seguinte: quando tratava do seu retorno, na realidade, né, com base dessas palavras, ele estava tratando da sua presença espiritual no mundo. Tá? E isso é importante a gente guardar bem, porque nós vamos adentrar nesse assunto mais à frente. E também, né, continuando, os discípulos quiseram saber sobre o chamado final dos tempos, que é o Hasharit Hayamim na linguagem deles. Porque esses 2 assuntos, né, particularmente esse terceiro, trata dessa questão escatológica judaica. Tá? Então, o foco desse estudo de hoje, gente, né, será apresentar de forma, como eu falei, bem resumida, os 6 principais pontos abordados por Jesus em seu enigmático sermão, porque ele é bem longo, bem complexo, né? E demanda tempo se a gente apresentar detalhadamente cada parte, tá? Mas o que eu vou trazer para vocês vai dar para ter uma noção bem tranquila do que são esses principais pontos. Então, Jesus tratou no seu sermão sobre a destruição da cidade de Jerusalém e do templo de Herodes, e isso tudo causou o que na cultura histórica, né, na parte histórica é chamada diáspora judaica, né, que é a expulsão, ocasionou a expulsão dos judeus de Jerusalém, a questão da chamada apostasia, que é esse futuro processo de afastamento da fé original mediante o que uma deturpação da doutrina cristã primitiva, que Jesus então previu, né, que isso ia acontecer, e foi isso que os seus seguidores entenderam, né, que é falado muito lá nos Atos dos Apóstolos e nas cartas, né, às igrejas, né, sobre essa chamada apostasia, né. Jesus também tratou do envio do Paráclitos. Que palavra é essa? Uma palavra também de origem grega, que na realidade ele trata da promessa do envio do tal outro Consolador, que é aquele que iria restabelecer a verdade divina que fora antes deturpada no mundo, né? E também ele ia falar sobre a ascensão do novo reino,
que aquele reino previsto lá no livro do profeta Daniel, do Antigo Testamento, justamente o que iria deturpar a doutrina cristã primitiva. Então, quer dizer que Jesus alertou que a cidade ia ser destruída, que ia vir um novo reino, que iria deturpar a doutrina, causando a apostasia, mas que depois iria vir o quê? O Paráclitos, ou seja, o outro Consolador. Né? E ele falou que com a ascensão desse novo reino, iria iniciar um período que, segundo a escatologia cristã, é chamada da Grande Tribulação, que na realidade é a instauração de um longo período de grandes aflições no mundo. E, por último, ele ia tratar da questão da chamada parousia, que a gente já viu que, na realidade, é o quê? Que trata do retorno espiritual do Cristo, né? Que são os sinais futuros da sua vinda e também do chamado final dos tempos. Então, esses foram os 6 pontos principais tratados por Jesus nesse seu sermão profético. Então, sobre essa questão da destruição do templo que ocasionou a diáspora judaica, né? Jesus, durante aquele sermão, estendendo seu olhar profético mais à frente no tempo, né? Porque isso aqui ele ia falar de coisas, né? Lembrando, de curto, médio e longo prazos, né? Então, ele estendendo seu olhar mais à frente e falando sobre alguns acontecimentos específicos que iriam acontecer em breve, né? Esse particularmente aconteceu cerca de 40 anos depois. O mestre, respondendo àquela primeira pergunta que lhe foi feita, explicou sobre a destruição de Jerusalém, do seu templo, dizendo: quando virdes o quê? A cidade de Jerusalém cercada de exércitos, e a história demonstrou que esses exércitos eram do Império Romano, né? Sabei que é chegada a sua desolação. Como foi falado antes, né? Fato eis que quando se cumpriu no tempo, no ano 70 e 135 depois de Cristo, ocasionou a chamada diáspora judaica. Sobre a questão da apostasia, né, que a gente viu que essa deturpação, né, da doutrina original cristã, né, falando sobre uma futura rejeição e abandono dos preceitos morais cristãos que ora ensinados e causado pelo esfriamento ou abandono da fé, fato esse conhecido na exegese cristã, como a gente falou, da apostasia, que é uma palavra grega que significa rebelde, derivada de uma palavra hebraica mered, que significa revolta, né? Jesus disse: neste tempo, muitos serão escandalizados, ou seja, injustiçados, e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, ou seja, se amarão menos, né? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quem são esses falsos profetas? São aqueles falsos mensageiros de Deus, né? Aqueles pretensos reveladores que, na realidade, são o quê? Adversários da verdade, que trazem o quê? O engano ao mundo, né? E como ele falou, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, as injustiças, aquelas atitudes contrárias à moral cristã ensinada, o amor de muitos esfriará. Ou seja, o que ele quis dizer? Vai ter esse afastamento né, como lá no sermão do Apocalipse fala, o afastamento do primeiro amor, né? E aí, prosseguindo, mas aquele que perseverar até o fim, qual o fim que ele está falando? Até o momento do chamado final dos tempos, né? Esse será salvo. Lembrando que essa questão de salvação ou perdição, né? Essas palavras descritas nos evangelhos, segundo a cultura espírita, né? Ela trata justamente do quê? Daqueles que vão herdar o mundo vindouro, né? Que é o chamado mundo ditoso, ou não, né? Aqueles que serão, né, separados e exilados no outro orbe. Então, essa questão da salvação, né, segundo a cultura judaica, não é também muito parecida disso, não, porque na cultura judaica, a salvação significa aqueles que vão herdar o mundo vindouro, que eles chamam de Olam Rabá, tá? Porque eles viviam num período que eles chamam de Olam Hazé, que foi aquilo que foi falado lá, né? É o fim do Olam Hazé,
para o começo de um período que ele chamava de Oran Rabbah. Então, se a gente for parar para pensar, essa ideia não é muito diferente do que a gente acredita hoje na doutrina espírita, não. É só trocar as palavras, né? Então, na verdade, né, Jesus, assim como já havia alertado, ensinado antes na sua parábola do joio e do trigo, o que ele quis prever? Ele previu uma futura deserção, essa tal apostasia, né, aos verdadeiros princípios divinos contidos no chamado cristianismo primitivo, né, que é aquela simbólica boa semente do trigo semeado no mundo, né, conforme está lá na parábola do joio e do trigo, né, causada pelos o quê? Pelos adversários, né, os falsos profetas, que são os seguidores do simbólico anticristo, que também é uma palavrinha de acordo com a escatologia, né, com a exegese cristã, que não tem nada a ver com a personalidade de uma pessoa, né, uma pessoa, única pessoa que iria ser o combatente. Não, o anticristo é um símbolo também, que na realidade ele representa o que? O adversário, que são muitos, né, que na realidade são pessoas e ideias, né. Então, e aí ele falou que esse afastamento, né, ele iria substituir, né, adulterar pelos costumes seculares de uma outra religião cristã de natureza mundana, que é aquilo que Jesus, na parábola do joio e do trigo, ele falou que é o falso trigo, né, a má semente do joio que foi semeada pelo adversário, que lá ele chamou de Satã, né? Então, fatos esses que, segundo a história, e a gente desenvolveu isso no estudo, né, no livro, né, iriam começar a acontecer no mundo a partir de cerca de 380 até um período ali de 610 depois de Cristo. Relembrando rapidamente, o que a história registrou? Foi aquele momento onde o Império Romano incorporou a religião cristã como sendo a religião oficial do Império Romano e começou a ter aqueles períodos de interferência nas igrejas, né, nas cristandades originais, principalmente aqueles momentos que teve aquelas reuniões dos bispados para definir qual seria o dogma cristão católico a ser assumido dali para frente. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel falando, né, o espírito de Emmanuel falando sobre esse futuro processo do chamado esfriamento do primeiro amor, que a gente viu aqui que é a apostasia, e explicando a posterior ocorrência da adulteração da doutrina cristã, né, primitiva, né, disse: a Igreja de Roma, que antes da criação oficial do papado, que se deu ali, né, por volta do ano 508, com alguns acontecimentos históricos, né, ela considerava-se a eleita de Jesus ao alvorar-se em detentora das ordenações de Pedro. E ela não perdia a oportunidade de firmar a sua injustificável primazia, se sustentando no chamado princípio do chamado primado de Pedro, né, junto às suas congêneres, ou seja, nos demais bispados, que eram 5, né, de Antioquia, de Alexandria e dos outros, né. E aí, Emmanuel continuando, herdando os costumes romanos e suas disposições multisseculares, procurou um acordo, ou seja, uma aliança com as doutrinas consideradas pagãs ao longo do tempo, modificando as tradições puramente cristãs, adaptando textos, improvisando novidades injustificáveis e organizando finalmente o catolicismo, né, aquela nova religião daquela época, sob os escombros da doutrina deturpada, ou seja, adulterada nos seus verdadeiros princípios cristãos primitivos. Gente, a gente fala isso com um grande respeito, tá? Porque hoje a gente olha para a religião, né, para a instituição católica, ela não é nem um espelho do que ela foi e do que ela fez principalmente durante aquele período da chamada Idade Média, tá? E foi aquilo que o Emmanuel está colocando aqui, que foi o período onde começou essa adulteração da doutrina original do Cristo.
Mais à frente, né, tratando agora sobre um outro ponto daqueles elencados, 6 elencados né, a respeito desse sermão, a gente vai falar sobre esse Paráclitos, né? Então, o que Jesus falou? Porém, né, independentemente daquele futuro abandono da fé, que a gente viu que é a apostasia por parte de alguns cristãos, o mestre, em resposta àquelas outras perguntas dos seus discípulos, garantiu a eles que no futuro, né, esse evangelho do reino, o que ele quis dizer? Que a verdadeira doutrina cristã primitiva a ser restabelecida, né, em seu verdadeiro sentido, né, será pregada em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. E então, depois disso, virá o tal fim dos tempos, né? Então, o que ele quis dizer? Que não obstante as ações humanas contrárias, né, ou seja, a ação daqueles adversários da verdade, né, a verdadeira doutrina primitiva seria resgatada no futuro. E aí a gente lembra daquelas passagens descritas lá no Evangelho de João, onde Jesus, falando do seu retorno e da promessa do envio do tal do Paráclitos, né, que é o outro Consolador, né, conforme aquela promessa que ele fez aos seus discípulos. Por quê? Porque assim estava determinado a acontecer segundo os desígnios de Deus. Porque não faz parte desse estudo, mas outros que eu demonstro, né, que existe um grande plano, né, traçado desde a antiguidade, e ele vem se cumprindo rigorosamente conforme o planejado desde a antiguidade. Sobre o outro ponto que a gente demonstrou lá, né, daqueles 6, sobre a ascensão desse chamado novo reino, que a gente já viu qual é, né? Então, falando sobre esse futuro processo do afastamento da fé primitiva, que a gente viu que é a tal da apostasia, que se daria após uma simbólica profanação do templo, né? Usando essa linguagem que é descrita principalmente no livro do profeta Daniel, né? Jesus advertiu seus seguidores para um importante acontecimento futuro, alertando-os para que ficassem bastante atentos aos sinais precursores, dizendo: quando, pois, virdes a abominação da desolação, que a gente sabe que essa figura, né, representa a Roma pagã, ou seja, o Império Romano que né, se apresentou e se sustentou até aquele período, cerca de 476 anos depois de Cristo, né? De que falou o profeta Daniel, ou seja, que estava descrito, né, a sucessão desses reinos lá naquele livro, quando ele estiver no chamado lugar santo, que lá é falado que é o tal simbólico santuário do templo, e aí Jesus ainda deixa bem claro, quem lê entenda, sabendo que nem todos iam entender o que é que estava sendo tratado, né, naquela época, e hoje a gente entende que esse novo reino que iria profanar o lugar santo é a Roma papal, né? E quando isso tudo acontecer, que eles teriam que tomar bastante cuidado, né? Tomar precauções, tá? Então, essa eu considero uma das partes, né, mais importantes do sermão, porque ali ele deixa bem claro, né, que mesmo sabendo que nem todos naquela época compreenderiam a mensagem subliminar, né, ou mensagem oculta contida naquelas antigas profecias judaicas, Jesus, na verdade, ao falar, né, como a gente vê aqui, de que tratou, né, o profeta Daniel, na realidade ele sancionou todas as revelações contidas no livro do profeta Daniel, né, principalmente essas duas aí. Quem tiver depois a curiosidade de ler, está aqui, né? Está na Bíblia, comum para todo mundo ver. Novamente, retornando ao livro Caminho da Luz, do Chico, né? Sobre a luz das orientações do Emmanuel, né? Ele falando sobre a instauração desse maléfico poder que é a Roma papal, que profanou o simbólico santuário do templo de Deus no mundo, que na realidade representa o nosso juízo religioso, né, o juízo religioso coletivo da humanidade, adulterando a doutrina original do Cristo, em particular sobre as revelações divinas,
né? Emmanuel falando sobre essas revelações divinas contidas no livro do Apocalipse de João, olha só o que ele disse, esclarecendo. A figura mais dolorosa ali relacionada, que ainda hoje se oferece à visão do mundo moderno, é bem aquela da igreja transviada de Roma, simbolizada na figura da besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Né? Aqui não dá para a gente entrar em detalhes, mas ele está falando aqui de uma passagem lá do Apocalipse, e que, na realidade, são várias figuras utilizadas aqui. A mulher, a besta, vestida de vermelho, né? Esse sangue dos santos, né? Que é a doutrina dos cristãos. Né? Então, são várias simbologias que são tratadas nessas revelações. E falando sobre uma outra questão abordada no seu sermão, que trata da grande tribulação, né? Que na realidade é sobre o momento da instauração deste longo e maléfico poder assolador no mundo, que a gente viu que é a Roma papal, a partir daquele mencionado momento, ou seja, a partir do momento por volta dos anos 508, 610 depois de Cristo, porque não foi um momento, foi um processo, né? Então são vários acontecimentos que se deram nessas datas, né? Conhecido na exegese cristã, né, como sendo a chamada Grande Tribulação, que é um período que se estendeu por mais de 1000 anos, indo ali por próximo dos séculos XVIII e iníciozinho do século XIX, mas também Jesus garantindo que ele seria depois abreviado ou interrompido, conforme os desígnios divinos, né, tendo apenas um tempo determinado para acontecer, porque depois viria o novo Consolador, né, para interromper esse processo. Ele disse, né, no seu sermão, haverá depois, então, grande aflição, ou seja, a tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver depois. E se aqueles dias, ou seja, aquele longo período, né, não fosse abreviado, ou seja, interrompido, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, que na realidade ele está falando que é mediante as ações interventivas dos enviados de Deus, porque também não cabe entrar nesse assunto, mas em outros eu demonstro, né, que Deus age no mundo, ele tem um plano divino, e para se cumprir, ele intervém em algumas questões. Uma delas foi essa. Tá? E então, ele age no mundo através dos homens, que são os seus enviados. Né? E aí ele falou, e aí esse período será abreviado. Né? Após a apresentação desses pontos, a gente consegue montar uma pequena linha do tempo, onde a gente vê aqui, né, que após a morte de Jesus, que se deu, né, no ano 31 depois de Cristo, houve um prazo que não foi determinado em nenhuma profecia, mas a destruição do templo estava assim prevista, né? A destruição do templo e a diáspora, que aconteceu, né, como a gente viu, a história da humanidade demonstrou, no ano 70 e 135 depois de Cristo. E que depois iria ter um período, né, que iria surgir, né, essa chamada Roma papal, que iria ocasionar essa chamada apostasia, que a história demonstrou que foi por volta ali dos anos 508, 538, 610. Alguns acontecimentos, né, se deram nessas importantes da história da humanidade, se deram nessas datas. E que depois, né, com essa apostasia, iria iniciar um grande período chamado, né, na exegese cristã, de grande tribulação. E esse período, né, conforme algumas profecias que não são tratadas aqui, ele tinha um tempo determinado para acontecer, que eram exatos 1260 anos. E que esse período da grande tribulação ele ia ser interrompido depois com o momento da vinda do Cristo, que a gente viu lá, que é a chamada parousia, quando iria também se dar o envio desse Paráclitos, que é o novo Consolador prometido. E nós, da doutrina espírita, acreditamos que esses fatos se deram ali em torno do ano de 1850 depois de Cristo. Né? Então, o interessante disso aqui
é que, de acordo com essas interpretações que foram feitas dessas antigas profecias, a gente sancionou aquela visão chamada historicista das profecias, ou seja, que os acontecimentos previstos iriam se acontecendo ao longo do tempo, e também uma outra profecia na exegese cristã, que é a chamada visão que trata que o Cristo iria vir após a grande tribulação, né? Onde eles falam que é a visão pós-tribulacionista, que ficou demonstrada nesse gráfico aqui que eu trouxe para vocês, tá? Então, após Jesus, a fim de alertá-los novamente sobre a perversa influência daqueles falsos cristos e profetas, né, que iriam tentar enganar a muitos, visto que a promessa do seu retorno futuro, que a gente viu que trata da exegese da parousia, que daria o fim àquele tempo de atuação do poder assolador, ou seja, da Roma papal, ocorreria apenas depois daquelas outras coisas terem acontecido, ou seja, primeiro tinha que acontecer a apostasia e o período da grande tribulação. Olha só o que Jesus diz, né, num determinado momento do seu sermão. Se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou está ali, ou seja, querendo dizer que ele já retornou, né, não lhes dei crédito. Por quê? Que ele quis deixar claro que existia um tempo determinado para certas coisas acontecerem. E aí ele colocou, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, ou seja, falsas doutrinas e falsos mensageiros divinos, dizendo que o contrário, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até aqueles enviados de Deus, os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito, ou seja, alertando com bastante antecedência sobre tudo isso. E novamente sobre essa questão da parousia, olha só o que Jesus diz naquela sequência. Se vos disserem, ou seja, eis que ele, o Cristo, está no deserto, que é uma figura de linguagem que representa, na verdade, esse mundo, né? É como se fosse aquele campo da parábola do semeador ou do joio e do trigo, né? Que lá ele deixou claro. O campo é o mundo. Então, o deserto é o quê? Um campo árido, né? Árido no sentido de tal o quê? Não ter as árvores, né? Não ter aquele conhecimento espiritual semeado e disseminado, né? Então, eis que ele já está no deserto, ou seja, no mundo, não saiais à procura. Eis que ele está no interior da casa, ou seja, representando aquela ideia, naquele templo, naquela determinada igreja, ou seja, que ele já faz parte do juízo de uma determinada religião, não acrediteis. Ou seja, tem que esperar o determinado tempo acontecer, né? E a seguir, Jesus exemplificando como seria comparativamente a sua vinda, ou seja, o sinal da sua vinda, né, ao mundo, ele disse: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, ele fez uma comparação, né, se colocando como representado pela figura do relâmpago. E, na realidade, gente, essa figura bíblica do relâmpago representa justamente a manifestação gloriosa, aquilo que a gente viu lá, né, o kabod, o doxa, né, em grego, ou espiritual dos chamados mensageiros divinos no mundo. E é isso que a gente consegue entender da leitura, principalmente desses passagens do livro de Ezequiel, né? Quem tiver a curiosidade de depois ler, está lá, né? A menção às passagens. Então, eles tinham esse conhecimento naquela época, e isso é comum, né? Os judeus hoje sabem disso, que a figura do relâmpago representa a manifestação gloriosa dos mensageiros divinos, ou seja, justamente aquela presença gloriosa que ele falou que ele iria vir e se manifestar no mundo. E sendo bem mais claro em seu esclarecimento sobre a forma como ele iria vir ao mundo, Jesus complementou dizendo, olha só, aqui não tem dúvida. Aí ele falou assim, pois onde estiver o cadáver, o que ele quis dizer? Onde estiverem esperando pelo seu corpo morto, aí se ajuntarão as águias, né? Visto que, o que ele quis dizer? Que ali estariam reunidos justamente aqueles que têm apenas a aparência de santidade.
mas que são, na realidade, enganadores astutos, ou seja, aqueles falsos profetas, ou adversários da verdade, aqueles que proliferam no mundo chamado o quê? A mentira. Então, Jesus quis deixar evidente que ele não iria vir, não, ou seja, nessa ideia da parousia, assim como antes em Israel, não se utilizando do seu corpo físico outrora morto, ou seja, do seu cadáver. Mas que, por outro lado, ele voltaria em glória, lembrando aquelas palavras em hebraico e grego, kabod odoxa, né? Numa forma espiritual, manifestando-se através de uma aparência que não seria aquela esperada por muitos cristãos e, desta forma, não reconhecida de imediato. Quem quiser ter essa noção do que eu falei aqui, tem uma passagem lá no Evangelho de João, está aqui descrito, quem depois, novamente, convite, quem tiver a curiosidade, lê lá e vê o que foi tratado lá naquele evangelho. Então, Jesus, repetindo os antigos profetas, tem aqui alguns, eu elenquei também para vocês, e utilizando-se de fortes figuras alegóricas, falou sobre um previsto momento futuro desse simbólico derramamento do Espírito sobre toda a humanidade, assim como se fosse num novo Pentecostes, dizendo aos seus discípulos. Lembrando que Pentecostes é uma festa judaica, na realidade o nome Pentecostes é em grego, que essa festa judaica é chamada Shavuot, que é a festa das semanas, e ela tinha um significado, que é o momento da entrega da lei, que eles chamam a entrega da Torá, que eles comemoravam aquele momento onde Moisés recebeu no Monte Sinai as tábuas dos 10 mandamentos. Então, é uma festa específica que representa a comemoração da entrega da lei. Então, e como existem várias profecias que falam, né, remetem à ideia da ocorrência de um novo Pentecostes a ocorrer no futuro, né, Jesus disse para eles, logo depois da aflição daqueles dias, então mostrando que existe uma linha, né, uma sequência de acontecimentos. Ou seja, logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, daquele longo período determinado da grande tribulação no mundo, que a gente viu ali, então, que já são um momento próximo daquele século, segunda metade do século XIX, ali por volta de 1850, né? Aí ele falou, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. O que ele estava querendo dizer? Pois a divina luz reveladora contida na doutrina cristã, por ter sido deturpada, adulterada antes, né, não iluminava mais os homens, não estando o que mais presente no mundo, nas consciências humanas. Né? Então, logo depois disso, ele coloca as estrelas, que na realidade é uma outra figura de linguagem, porque a gente não pode interpretar o que está lá ao pé da letra, né? Que são que os anjos ou espíritos consoladores cairão do céu, ou seja, eles viriam ao mundo. E as potências, que são as santas virtudes do céu, serão abaladas. E falando novamente sobre o momento do seu retorno, acrescentou, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, ou seja, aquele simbólico relâmpago que foi falado lá, ou seja, o momento da sua manifestação espiritual. E todas as tribos, que na realidade é a forma de dizer que todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Cristo, né, o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Né? Infelizmente, a gente sabe que, de acordo com a crença de muitos, né, a gente respeita, até hoje eles estão esperando isso acontecer, né, materialmente falando, ele vir no céu, sobre nuvens, mas, na realidade, aquilo que foi tratado antes, ele estava falando justamente daquela ideia da Shekinah, que é aquela manifestação da sua presença gloriosa no mundo, ou seja, da sua manifestação espiritual. E aí, continuando, ele falou assim, ele enviará os seus anjos, que são aquelas simbólicas estrelas cadentes tratadas antes, né, com um rijo clamor de trombeta, que também é uma outra festa judaica chamada Festa das Trombetas, que ocorre no chamado Rosh Hashanah, anunciando que a chegada daquele previsto momento profético, porque aquela festa anunciava o momento de uma festa específica naquela cultura, né?
E ele continuando, os quais ajuntarão os seus escolhidos, que são os enviados de Deus, né, os novos Messias, desde os quatro ventos, ou seja, de todos os lugares, e de uma outra extremidade dos céus. Sobre isso, gente, olha só que interessante que Kardec recebeu uma mensagem, e ele colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito de Verdade, seu mentor, né? Que muitos, e dentre eles eu acredito ser o próprio Espírito do Cristo, anunciando a chegada desse profetizado momento que a gente estava lendo aqui nas profecias. Olha só o que ele disse. Os espíritos, que a gente viu que são os anjos do Senhor, que são aquelas virtudes ou santas potências do céu, ou seja, nessa mensagem aqui ele está falando justamente sobre o sermão profético, né? Qual, ou assim como aquele imenso exército celeste, que são aqueles anjos cooperadores, executores da vontade de Deus, e que se movimentam ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da Terra, e semelhante a estrelas cadentes. Quais estrelas? Aquelas simbólicas estrelas que cairiam do céu, que a gente leu lá no sermão. Vem iluminar os caminhos, ou seja, trazer novamente aquela luz que foi, né, o Sol e a Lua que foram eclipsados, vamos colocar assim, né? Ou seja, por ter sido adulterados, a verdadeira luz não chegava. Então, eles vêm novamente o quê? Trazer a luz para iluminar os caminhos e abrir os olhos aos espiritualmente cegos. E em seguida acrescentou, né? Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos, ou seja, o Espírito de verdade falou, o momento chegou, né? Que momento? Do fim do ciclo, aquele chamado final dos tempos, né? Em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, justamente purificando aquele simbólico santuário que foi antes profanado. Ou seja, a doutrina cristã primitiva ela foi adulterada e chegou o momento do quê? Da vinda do novo Consolador, o Paráclitos, para justamente o quê? Promover essa purificação do santuário. E com isso ele ia dissipar as trevas, ou seja, trazer a luz reveladora da verdade, confundir os orgulhosos que estão confusos até hoje e glorificar os justos. As grandes vozes do céu, que também é representado pela figura dos trovões, né? Que é o símbolo das manifestações dos espíritos superiores, seus fiéis colaboradores, ressoam como som de trombetas, trazendo o quê? Demonstrando que chegou o momento daquele simbólico jubileu libertador das consciências, alertando os homens e revelando toda a verdade. E aí ele conclui, os cânticos dos anjos se lhes associam, ou seja, confirmando tudo o que dizem. E sobre essa chegada do chamado final dos tempos? Então, concluindo seu sermão e deixando bem claro que ele havia respondido a todas as perguntas feitas pelos seus discípulos, ele disse, quando essas coisas, ou seja, aqueles vários sinais precursores começarem a acontecer no mundo, né? Olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção, ou seja, o momento de libertação, que é aquele momento daquele simbólico jubileu, né? Que também representa uma outra festa judaica, está próximo, ou seja, está às portas. E para demonstrar a ideia de que tudo aquilo seria, assim como um momento de transição ou mudança para uma nova estação, ou seja, para um momento da chegada do reino dos céus ao mundo, que eles chamavam de mundo vindouro, ou na linguagem deles é o Olam Rabá, Jesus citou a eles uma sequência de 6 parábolas, começando pela parábola da figueira, dizendo: quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão, ou seja, o momento da mudança da estação. Igualmente, quando vocês virem todas essas coisas, ou seja, esses sinais, sabei que ele, o quê? O final dos tempos, com a chegada do reino dos céus, que na realidade é o que a gente chama de mundo de regeneração, está próximo às portas. E foi justamente isso que a gente aprendeu, né? Ou seja, com a vinda do Consolador, deu-se início
a esse momento de transição que, a partir daquela tal data de 2057, a gente estaria adentrando, propriamente dito, nesse chamado mundo ou período de regeneração. Então, ao final, Jesus, alertando para que eles se mantivessem despertos e vigilantes aos sinais ora anunciados, porque ninguém poderia precisar ainda naquela época o momento exato da sua vinda, ele disse, outras parábolas. E para exemplificar melhor tudo que já havia sido revelado por ele até então, bem como para explicar muitas outras coisas, ou seja, aprofundar naqueles sinais, principalmente sobre o momento futuro certo, quando deveria se dar a sua vinda, é o chamado dia do Senhor, porque na realidade Jesus disse sim um momento quando ele iria vir, tá? Mas também sobre um futuro processo de avaliação, seleção e separação da humanidade, que segundo a exegese cristã é aquele chamado momento do juízo final. Jesus citou aos seus discípulos algumas outras parábolas, ou seja, as outras 5. Ele falou a parábola do pai de família e do ladrão, a parábola dos 2 servos, a parábola das 10 virgens e das lâmpadas, a parábola dos servos e dos talentos e, por fim, a parábola dos bodes e das ovelhas. Com isso, gente, antes de terminar, vou fazer aqui agora o meu momento de merchandising, meu momento merchan, fazendo a propaganda dos meus livros. O estudo de hoje tratou sobre esse, o sermão profético de Jesus, mas eu também tenho lançado outros livros para quem quiser compreender e se aprofundar melhor, sobre essas profecias que tratam do momento do fim. Tem esse outro livro, 3 Homens, Apenas um Espírito, e esse outro livro, O Relógio Cósmico de Deus, uma visão espírita dessa simbólica hora do juízo final. Todos eles estão disponíveis na plataforma Amazon, tanto no formato e-book, o livro digital em PDF, quanto no livro físico. E em breve, trazer para vocês aqui, eu vou lançar, já está no forno, para ser lançado, o volume 2 do Sermão Profético de Jesus, que trata justamente dessa parte, dessas 6 parábolas descritas no final do Sermão Profético. Obrigado pela atenção de todos, espero que vocês tenham compreendido.